Boa noite, maravilhoso povo de Deus. Que bom estar mais uma sexta-feira compartilhando com os irmãos, tendo comunhão com a igreja, né? A igreja que está espalhada mundo afora, aquela que o Senhor já remiu com o seu próprio sangue. E nessa noite, e nessa manhã, e nessa tarde, quando as pessoas ouvirem essa palavra, certamente o Senhor salvará mais pessoas. Porque eles entenderão que a confiança, a vida está na confiança do Senhor. Essa semana toda tivemos falando sobre a confiança. Essa é uma palavra maravilhosa, né? Confiar naquele que, lá no Éden, quando o homem caiu, no mesmo tempo ele profetizou sobre a mulher, sobre o homem, sobre a cobra. Profetizou aquele que iria cumprir por nós tudo aquilo que a gente não poderia cumprir e traçar um caminho novo, vivo, através do sangue maravilhoso dele. Então, essa confiança, ela foi de geração em geração, tempo e tempo. Foi profetas, juízes, e depois reis, e depois Jesus Cristo. Chegou o tempo, e nesse tempo nós vivemos, no tempo onde Jesus salva. Como ele disse, que ele não veio para condenar o mundo, e sim para salvar o mundo. E essa é a nossa esperança, que a misericórdia se renova todas as manhãs e é a razão de nós não sermos consumidos. Pois é, meus irmãos, esse é um objetivo que Deus tem. O desejo de Deus é que todos os homens se salvem. E esse é o nosso desejo. Como embaixadores de Deus, como chamados para ser servos do Senhor, falando através da palavra, para que todos possam refletir e entender que o amor é a base de todas as coisas. Olha para Jesus e vê como se reflete o amor em nós. Amém? Seguimos orando pelas pessoas que estão nesses grandes acidentes da natureza, né? Famílias que perderam entes queridos em todos os lugares. Esses terremotos, vendavais, acidentes. E isso acontece porque abruptamente aquele ente querido é tirado do nosso convívio. Então, que o Senhor possa ter misericórdia daqueles que ficaram, fortalecer eles, em nome de Jesus, para que eles possam olhar para Ti, Senhor, e dizer muito obrigado, Senhor. Amém. Então, vamos seguir, né? Vamos falar sobre confiança, né? Para todos os lados, né? Nós temos palavras que diz da confiança. A confiança, a esperança, né? Você olhar com esperança. Abraão creu contra a esperança. Então ele já não tinha mais esperança e houve a fé que brotou do coração dele. E ele esperou que Deus pudesse fazer a obra que ele fez. Quando ele subiu para sacrificar o filho dele, o único filho, que era o filho da promessa, o filho perguntou: pai, mas aqui tem tudo, mas onde é que está o cordeiro para ser sacrificado? E Abraão falou para ele: Deus proverá. Tem esperança maior do que essa? É algo que quase que inacreditável, mas, como está escrito na palavra,
E Abraão diz: Deus proverá. Então essa é a confiança que nós temos nele, que ele providenciará um escape, como está na palavra. Ele disse que nós não seríamos atribulados e não seríamos tentados mais do que a gente pudesse suportar. Mas se isso acontecesse, Deus providenciaria um escape. Então essa esperança que nós queremos fazer, trazer raciocínios, pensamentos e dizer: Senhor, ajuda-me, porque eu creio pela esperança, pela palavra que o Senhor nos resgatará. Amém? Então vamos lá. Jeremias capítulo 17, versículo 7. E Jeremias diz assim: Bendito é o homem cuja confiança está no Senhor, cuja confiança nele está. São simples palavras de entendimento. Então ele está dizendo que bendito o homem que a confiança está em Deus. Por quê? Tem uma palavra maravilhosa que diz assim: ok, por que eu tenho que temer os homens? A única coisa que pode fazer é tirar a minha vida. O que pode fazer alguém contra mim? Porque nós esquecemos de uma coisa: a eternidade. Se nós morremos hoje, a nossa carne, Deus resolve nos chamar para junto dele, né? Que jeito que você vai estar? Você está na confiança? Aqueles que dormem, crendo que Jesus é o Senhor, então esses que vão ressuscitar primeiro. Essa é a confiança. Amém? E a gente vai, tem mais outras palavras, né? Mas o que eu quero trazer para os irmãos é que em qualquer lugar que você abrir, está dizendo da confiança. Está todo lado. Confia no Senhor de todo o teu coração, de todo o teu entendimento. Não se apoie, essa semana mesmo nós falamos, não se apoie nos seus próprios entendimentos. Confia nele. Amém? Salmo capítulo 56, 2 e 3, versículos 2 e 3. E Davi dizia: os meus inimigos pressionam-me sem parar. Muitos atacam-me arrogantemente. Mas eu, quando estiver com medo, confiarei em ti, Senhor. Olha para você ver. A não ser que você é um super-homem, né? Eu não sou super-homem, não. Eu tenho medo. Eu tenho medo, e a hora que o medo me ataca, que a minha parte humana, a minha carne, fica com medo das coisas, eu levanto meus olhos para onde? Para a cruz. A esperança do resgate, não importa o que vai acontecer comigo, porque carne e sangue não vai herdar o reino dos céus. Então, o que importa? Eu olho para a cruz. É tremendo. Os meus inimigos me pressionam-me sem parar. Muitos atacam-me arrogantemente. Mas eu, quando estiver com medo, confiarei em ti. É loucura. É loucura. Quer que eu leia o 4? E a Silmara está trazendo mais um. Em Deus cuja palavra eu louvo. Em Deus eu confio
e não temerei. É tremendo. Silmara completa aqui com essa palavra maravilhosa. Então, meus irmãos, e aí vamos para aquele profeta que falou de Jesus Cristo 700 anos antes da vinda dele. O profeta Isaías, capítulo 41, versículo 10. E ele fala assim: por isso não tema, pois estou com você. Não tenha medo, pois eu sou o seu Deus. Eu o fortalecerei e o ajudarei, e o segurarei com a minha mão direita vitoriosa. Meus irmãos, o Deus que nós servimos, o Senhor que nós temos, é o Senhor de todas as coisas, de todo o reino, de todo o mundo, de todo o universo. É aquele que tem poder de todas as coisas. Muitas vezes a religião diz que põe um poder em Satanás a mais do que realmente ele tem. Satanás tem um poder que você permite que ele tenha na sua vida. E a religião sempre está dizendo isso, aquilo. E tem tantas coisas que nos faz a confiar na mão poderosa de Deus e saber no supremo poder do Senhor. Uma passagem que Jesus chega nos Gadarenos e de lá tinha um homem que ficava nos túmulos. Quando ele viu Jesus de longe, ele saiu correndo de lá e se prostrou diante de Jesus e disse: Filho de Deus, o que você quer com a gente? E Jesus perguntou: quem é você? Ele falou: eu sou uma legião. Meu nome é Legião. Mas o que a legião estava fazendo? Estava prostrada diante de Jesus. E Jesus, com uma só palavra: sai daqui. E no mesmo momento, aquele possesso de muitos anos se machucava todo. Ninguém conseguia pegar ele. É só procurar saber aquilo. Esse é o Deus que com uma palavra diz que haja luz e houve. Esse é o nosso Deus que diz: haja terra, haja mares, separa água doce de água salgada. E assim ele foi construindo o mundo única e exclusivamente com a palavra. Eu levo vocês a essa reflexão para confiar no poder absoluto de Deus sobre as nossas vidas. Amém? Que a graça, a misericórdia, o amor do Senhor possa encher nosso coração dessa confiança e que nós possamos caminhar na plenitude desse amor. Em nome de Jesus. Amém.